Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Foi. Tá bom. Eu fiquei... Toma. Olá, bom dia. Dá pra tu, Sandra? Dá. Então tá. Espero que vocês todos estejam muito bem. Eu sou a professora Abigail Viana e hoje vamos trabalhar com língua portuguesa para os 5º anos. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero dizer que é um prazer ter você aqui conosco para, juntamente comigo, novamente, mergulharmos nessa viagem do rumo ao conhecimento. Quero também mandar um beijo para todos os pais que estão assistindo, responsáveis, e aos professores que, juntamente conosco, estamos trabalhando unidos para o melhor da educação na cidade do Recife. Então, um grande beijo para alunos, responsáveis, professores, e vamos começar a nossa aula de hoje. Como eu sempre digo a vocês, não esqueçam, é sempre bom ter aí na sua mesinha o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha, para que você possa anotar o que você achar importante, o que você achar interessante e também anotar as suas dúvidas, porque as dúvidas, elas fazem parte do processo de aprendizagem. Aquilo que durante a aula eu for podendo tirar suas dúvidas, ótimo. E o que eu não conseguir tirar a tua dúvida, você pode falar com o teu professor, com a tua professora, que com certeza ele vai ter todo o prazer em te ajudar e te esclarecer. Vamos começar? A nossa aula de hoje de língua portuguesa vai abordar o tema de contos africanos, tá certo? Então vamos lá. Já perguntei como você está, espero que esteja muito bem, se cuidando e vamos lá começar a nossa aula. Vamos aprender, lembrando que você é o melhor. Você é o melhor porque você se esforça, porque você procura o conhecimento, não é à toa que você está agora aí na frente da sua TV assistindo essa aula. Se você está fazendo isso, está mostrando que você é um aluno que quer aprender, que quer melhorar e com certeza você vai conseguir. Está aí a imagem de vários livros, de vários contos africanos que eu te recomendo a ler, porque quem lê mais, escreve bem, fala melhor e tem mais assunto para conversar. Mas afinal, antes de entrar no tema de hoje, de conto africano, o que é um conto? Porque eu sei que você sabe que existem vários tipos de conto. Então, hoje vamos aprender um pouquinho e vamos lembrar, porque com certeza você já viu isso em sala de aula, o que é um conto. E mais na frente, vamos entrar no assunto de contos africanos. O conto, ele é um texto curto em que um narrador ele conta uma história desenvolvida em torno de um enredo.
uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Não se preocupe, que daqui a pouco vamos ver o que é narrador, o que é enredo, tudo bem detalhado para que você possa compreender. Então, em resumo, conto é um texto curto que é contado por um narrador, geralmente envolve poucas personagens, e aí a gente vai ver com mais calma cada parte de que forma um conto. Como eu falei anteriormente, há poucos personagens e poucos locais. Não existem muitos locais diferentes que a história se passa. Às vezes, até mesmo num único local, tá certo? Pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Porque você sabe, quanto mais locais, quanto mais personagens, maior a história vai ficar. Então, como o conto é uma história curta, então é importante, é interessante que tenham poucas personagens e também poucos locais onde a história vai se desenvolver. Há vários tipos de conto. Eu falei aqui logo no início, não foi? Há os contos realistas, os contos populares, os fantásticos, os de terror, que também podem ser chamados de contos de assombração, os contos de humor, os infantis, os psicológicos, os contos de fadas. Nesses aí que eu citei para você, eu creio que os mais conhecidos são os contos de fadas, né? Tem princesas, bruxas, príncipes, não é? As meninas geralmente gostam, nada impede que todos gostem, tá, gente? Eu dei só assim umas, que às vezes geralmente as meninas gostam um pouco mais de contos de fadas. Mas existem vários tipos de contos, como está aí na nossa tela. A estrutura desse gênero textual é composta por 4 partes. E nós vamos estudar as 4 com muita calma. Você pode ir anotando, você pode printar a tela, você fica à vontade. A primeira parte é a apresentação do enredo. Depois vem o desenvolvimento dos acontecimentos, que é o momento de tensão, que é o clímax, perdão, e depois vem a solução, que é o desfecho, tá certo? Vamos estudar um a um agora, daqui a pouquinho. Agora vamos ver as características do conto. O conto, ele apresenta as seguintes características. Vamos listar uma a uma. Primeiro, um espaço delimitado. Também temos o tempo marcado, a presença de um narrador, poucos personagens e o enredo. Vamos ver agora do que se trata o espaço delimitado. Você pode ler comigo aí agora. Vamos participar um pouquinho da aula, deixar essa aula um pouquinho mais dinâmica. Então vamos lá. Espaço delimitado é o local em que se desenvolve a história, é delimitado, como uma determinada casa, a rua, um parque, uma praça. Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, ou seja, pequena, curta, em que não é possível se falar de muitos espaços diferentes. Foi o que eu te falei lá no início da aula. Como o conto é uma história curtinha, se a gente introduzir muitas personagens, vamos ter que ter história para contar de todas elas, diálogos, então vai ficar muito grande. Então, aí, o espaço delimitado é isso, é um espaço pequeno. A história pode se passar numa casa, a história pode se passar no parque, numa praça. Então, esse é o espaço delimitado, é onde está acontecendo, é o local ali onde a história se desenvolve, tá certo? Temos também o tempo marcado. Que tempo é esse? O tempo do conto é marcado. Isso quer dizer que é possível saber o momento em que a história acontece. Mas nós vamos ver também que existem vários tipos de tempo. O primeiro tempo é o tempo cronológico. Essa palavra cronológico, se você ainda não conhece, ela fala sobre tempo mesmo, relógio, tempo marcado, calendário. Então, cronológico é o tempo quando as coisas acontecem numa sequência normal de horas, dias, anos. Por exemplo, eu posso criar um conto e dizer assim, no mês de janeiro, na casa da vovó. Então, quando eu digo mês de janeiro, eu estou falando o tempo cronológico. É o tempo que aquele conto está acontecendo. E quando eu digo na casa da vovó, está se tratando ali do espaço onde o conto está acontecendo. Então, este conto
esse tempo cronológico do conto, ele vai seguir uma ordem do tempo, dias, horas, pode ser semanas, meses, tá certo? Mas temos outro tempo, que é o tempo psicológico, e não é a mesma coisa. Às vezes pode até acontecer de ter os dois presentes ali no conto, mas vamos ver agora a diferença. O tempo psicológico é quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de uma personagem. Por exemplo, o conto pode estar se passando, ele pode até começar já do final e começar numa lembrança, se lembrando de algo que aconteceu para que a gente possa entender o porquê daquele final. Acho que você até já assistiu um filme que começa já com a cena de fim e depois, mas há tanto tempo atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, aí começa contando a história para que chegue até aquele momento ali. Então, isso também acontece no conto. Ele pode ser narrado no tempo cronológico, que é quando realmente ele está acontecendo, ou no tempo psicológico, que se trata da imaginação ou do narrador ou de algum das personagens. Vamos ver agora os tipos de narrador, tá certo? A história do conto é contada por um narrador. Você sabe o que é um narrador, né? É alguém que está narrando alguma coisa, está narrando um fato. Então, no conto, tem 3 tipos de narrador. O narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. Vamos ver a diferença de cada um. Isso é importante você saber, porque você pode, depois dessa aula, você que gosta de ler e escrever, criar um conto. Então, você já está vendo aí todos os elementos que você vai precisar para criar aí esse gênero textual. Vamos começar pelo narrador observador. É aquele que conhece a história, mas não participa dela. Ou seja, quando você pega uma história e diz assim, era uma vez uma menina que passeava na floresta, esse narrador, ele observou a cena e está contando. Ele não está vivendo. Ele não vai dizer nós, ele não vai falar o pronome eu, porque ele não está dentro da história. Ele está contando um fato. Por exemplo, se você assistir um filme, você vai chegar na escola e quer contar para a sua professora, para o seu professor. Você está ali narrando aquela história para aquela pessoa. Você não participou daquela situação, você apenas viu e está querendo contá-la para outra pessoa. E isso é um narrador observador, tá certo? Ele não participa da história. Temos a segunda situação, o segundo narrador, que é o narrador personagem. Leia aí comigo. Narrador-personagem é aquele que, além de narrar a história, também é uma de suas personagens. Você percebe a diferença? O narrador-observador, ele apenas conta, ele não participa. Já o narrador-personagem, ele também está contando, mas ele está dentro da história. Por exemplo, se você quer contar a história de Chapeuzinho Vermelho, se você vai contar, você é o narrador observador. Mas se a Chapeuzinho Vermelho ela mesma fosse contar, ela seria a narradora personagem, porque ela está dentro da história. Então, com certeza, em algum momento da narrativa, ela vai usar o pronome eu, ela vai usar o pronome nós, porque ela estará incluída naquela história, naquele enredo. Percebe a diferença? O observador, ele só observa e conta. O narrador, o personagem, ele conta, mas também ele está dentro da história participando. E nós temos também outro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. É aquele que conhece a história e todas as personagens envolvidas nele. Então, ele sabe de tudo, até o que a personagem está pensando em fazer, no narrador personagem, o narrador onisciente, ele sabe. Eu espero que você tenha compreendido, mas como eu sempre digo a você, qualquer dúvida, fala com o teu professor. Vamos ver agora a questão das personagens. O conto, ele contém poucos personagens, porque como é um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários. Ou seja, o personagem principal é aquele onde a história se desenvolve ao redor dele.
É a personagem principal, é a história dele ou algo muito importante para ele. Os secundários é um amigo, um tio, um vizinho, é alguém que está ali perto, participa, mas a história principal não são daqueles outros, e sim do personagem principal, tá certo? Também nós temos o enredo. O que é enredo, gente? O conto, ele apresenta sempre um enredo, que é o problema ou a situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Ele pode ser... vamos ver agora a estrutura de um conto, tá? Me perdoem. A estrutura do conto, ela é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes. Vamos ver quais são essas partes, tá certo? A primeira parte, ela é chamada de introdução. E o que se refere à introdução? É um momento inicial onde há uma breve ambientação do espaço, do tempo, do enredo. Então, quando eu faço a introdução da minha história, eu vou dizer assim, numa linda cidade, onde viviam João, Maria e Carlinhos. Então, aí eu estou te dizendo o local, que é a cidade, eu estou te dizendo as personagens, posso dizer em pleno mês de agosto, então estou ambientando o tempo que aquilo aconteceu. O tempo também pode se referir, eu posso usar as estações do ano, em meio à primavera, enquanto as flores desabrochavam. Então, isso é a introdução. É para que a pessoa que vai ler aquele conto possa perceber aonde se passa, quando se passa, quem são as personagens envolvidas. Após a introdução, nós teremos o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É onde se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o problema ou a situação apresentado lá na introdução. Então, na introdução, eu disse onde vai se passar, em que tempo está se passando, quem são as personagens. No desenvolvimento começa a história, começa o problema, porque geralmente a história começa com um problema, né? Uma situação que acontece e lá no final ela será resolvida ou não. Então, o desenvolvimento é a história em si, tá certo? Aí vem o clímax. O que é o clímax? É quando acontece o momento de maior tensão na história. É quando chega aquela hora assim, sabe, mais empolgante, mais assim de suspense naquela história, que a gente fica naquela ansiedade de saber como aquilo vai se resolver. E por último, nós temos o desfecho, que é justamente a resolução deste problema, que é o encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Então, lembrando, introdução é quando a gente fala das personagens, do tempo, do espaço. Após a introdução, temos o desenvolvimento, que é a história em si, lá sendo contado, o problema sendo ali contado ao leitor. E quando chega no clímax, é o momento assim, de maior tensão, onde a gente está esperando aquela solução. E quando chega no desfecho, é onde a história vai terminar com a solução para aquele problema. Agora, vamos entrar um pouquinho mais especificamente em contos africanos. Os contos africanos, como todo conto, são narrativas curtas e com uma linguagem bem simples, que transmite ensinamentos e memórias da cultura de vários povos da África. São passados oralmente ao longo das gerações e a autoria de muitos deles é desconhecida. O que significa a palavra oralmente? Quer dizer que é passado de forma oral, falando, como eu estou falando com você agora. Então, os contos africanos, no geral, eles são passados, como diz aí, de geração para geração, ou seja, o avô conta para o pai conta para o filho, e aí as gerações vão repassando esses contos de maneira oral. E geralmente tem vários ensinamentos ou explicações para fenômenos da natureza, para histórias que eles conhecem lá. Então, antes da gente começar a falar, aí na tua tela está aparecendo o mapa mundi, ou seja, é um mapa que mostra todo o nosso planeta. Claro que ele está de forma assim, né? Planificada, está plano, para que você possa perceber. Localiza aí o Brasil. Você localizou o Brasil. Então, observe a nossa bandeirinha. Procure ela aí. Achou? Muito bem. Observe que ao lado dela embaixo nós temos outras bandeiras. A bandeira da Argentina, mais acima
nós temos a bandeira dos Estados Unidos, você está vendo? Então, esse lado esquerdo da tua tela é o continente americano. Observe que tem vários países, não apenas um. Você veja aí o nosso Brasil, tem ali embaixo a Argentina, mais acima os Estados Unidos. Então, tudo isso aí é o continente americano, que é dividido em América do Norte, América Central e do Sul. Quando você vem um pouquinho mais para o meio, nós temos aí na tua tela assim, a imagem do mapa mundo, bem ao centro, nós temos o continente africano. Daqui a pouco eu vou mostrar ele maior para você perceber. Então, a África não se trata apenas de um país, mas sim de todo um continente. Deixa eu te mostrar ele um pouco maior, tá vendo? Cada cor dessa aí é um país da África. Então, veja que a África, como algumas pessoas pensam, não é apenas um país, mas sim um continente. Nós temos aí vários países, ó, Sudão, Egito. Então, muitos países, você às vezes nem sabe, mas é um país que faz parte da África. Temos a África do Sul, tá certo? Então, fica aí esse esclarecimento, que a África não é apenas um país, mas sim todo um continente. E por ser tão grande e ter tantos povos, é de uma cultura assim praticamente infinita, né? Não tem como mensurar o tamanho da cultura, as manifestações culturais, tudo que a África tem de trazer de bom. E a gente sabe muito bem disso, porque o nosso país foi colonizado também. Quando ele foi colonizado, os africanos vieram para cá e muitos dos nossos costumes nós herdamos da África. Agora, eu quero contar para você um conto africano. E é bem capaz de você já ter escutado. Presta atenção, porque ele é muito interessante. E eu gostaria que depois que você ouvisse, você repassasse para outras pessoas. Quem sabe fazer um desenho, mostrar ao teu professor. É um conto muito legal. Vamos lá, vamos começar. O nome desse conto é Ubuntu. Está escrito aí na tua tela. Se você já sabe, vamos aprender novamente. E se você nunca ouviu, chama quem está aí perto de você e vamos aprender, porque é uma coisa muito legal e que eu creio que você vai levar para a sua vida. Um certo explorador, ele foi visitar o continente africano e ele teve a ideia de se aproximar daquele povo. E que maneira melhor seria de conhecer as pessoas, de se aproximar, se não fosse através das crianças. Criança gosta de conversar, de brincar, então ele achou mais fácil se aproximar das crianças. E ele teve uma ideia. Ele pegou uma cesta de doces, e colocou embaixo de uma árvore chamada aloé, que é uma árvore muito grande lá da África. E ele chamou as crianças e ele disse o seguinte: olha só, eu vou colocar aqui essa cesta de doces embaixo desse aloé. Quando eu disser já, todas vocês irão correr. A que chegar primeiro vai pegar aquela cesta, vai poder comer todos os doces. Tá certo? Combinado assim? E as crianças concordaram. Se afastaram um pouquinho para ter o espaço de correr. Ele colocou lá embaixo da árvore aquela cesta de doces e ele contou. 1, 2, 3 e já. Para surpresa dele, porque ele esperava o quê? Que as crianças saíssem correndo assim, sem controle. Qual criança não ia gostar de ganhar uma cesta de doces, não é verdade? Só que o que surpreendeu aquele explorador foi que, ao invés de cada uma correr, todas deram as mãos e saíram correndo juntas em direção àquela árvore. Como chegaram todas juntas, todas foram vencedoras e dividiram ali aquela cesta de doces. O explorador, ele ficou sem entender nada. E ele olhou para a criança com aquele olhar assim questionando. E a criança olhou para ele e disse, Ubuntu. E ele não entendeu. E a criança explicou como uma de nós ficaria feliz se todas as outras iriam ficar tristes. Que história belíssima, não é? Ubuntu é uma filosofia africana que fala da empatia, que fala de se colocar no lugar do outro. Se o outro não está bem, como eu vou estar bem? Então, aquelas crianças naquele dia deram uma grande lição para aquele explorador,
que não adianta eu estar bem se quem está perto de mim não está. Então, se eu posso ajudar, se eu posso fazer a minha parte, por que não? Vejam que história belíssima, uma lição tão grande para todos nós, não é? Então, veja como é válido a gente estudar a cultura de outros países, de outros continentes, como enriquece o nosso conhecimento. Vamos pegar agora esse conto do Ubuntu e vamos dar uma revisadinha no que nós estudamos hoje. Lembra que eu falei para vocês que o conto tem a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho? Vamos localizar nessa história agora qual foi a introdução. Vamos lá. O explorador, ele visita a África. Quando eu comecei a contar para vocês, eu disse um certo explorador foi à África e para conhecer, então eu dei o ambiente, eu dei o local, lembra do local delimitado? A África. As personagens, quem são? O explorador e as crianças. Então veja que tudo que a gente viu lá atrás, a gente encontra na história. Qual foi o desenvolvimento? Qual foi a história desse conto? O enredo, né? O explorador, ele propõe um desafio para as crianças. Então, aí se desenvolve, vai todo o decorrer deste conto. Quando é o clímax? Qual é o momento, assim, de maior emoção, de maior, assim, suspense? Quando ele acha que as crianças vão sair correndo e elas dão as mãos. Então, as crianças correm todas de mãos dadas rumo à árvore. É o clímax da história. É aquele momento mais emocionante. E como é o desfecho? Como a história termina? Quando uma das crianças vai explicar ao explorador o que é um butu, por que eles correram com as mãos dadas em direção àquela árvore. Então, eu espero que vocês tenham aprendido e eu vou querer ver agora se você aprendeu. Eu vou fazer algumas perguntinhas e você pode responder com as suas palavras, tá certo? Não é obrigado, nunca, você falar exatamente como a gente está falando, porque cada um aprende e fala do seu jeito. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós estudamos os contos africanos. Só que, no início, eu expliquei um pouquinho sobre os contos, no geral. Eu disse o que é conto, eu falei da estrutura do conto, das características. Então, vamos lá. Se você anotou, ficou mais fácil ainda para lembrar. O que é um conto? Você sabe me dizer o que é um conto em rápidas palavras? Isso, o conto é uma história curta. Então, já aprende isso aí na sua cabecinha. Conto é uma história curta, é uma história breve. Ela tem poucos ou muitos personagens? Poucos, no geral são poucos. Muito bem. Tem poucos ou muitos ambientes, lugares diferentes? Poucos também, porque por se tratar de uma história curta, se tiver, como eu falei, né, muitas personagens, então a história, consequentemente, vai ficar com um tamanho maior. E outra perguntinha, como os contos africanos são transmitidos, no geral? Oralmente, muito bem, eles são passados de pai para filho, são tradições, são culturas que vão sendo passadas oralmente de uma geração para outra. E se eu te fizer outra perguntinha que não está aí no slide? O narrador dessa história, ele foi um narrador observador, ele foi um narrador personagem, ou ele foi um narrador onisciente? Muito bem, ele foi um narrador onisciente, porque ele sabia de todos os fatos, né? Inclusive até quando eu disse assim, que ele se espantou, que a criança percebeu que o explorador tinha se espantado, então percebe que ele tem domínio de toda a história. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês na nossa próxima aula, não deixem de assistir, avisa aos coleguinhas que as aulas estão disponíveis aí na TV, depois essa mesma aula será disponibilizada no YouTube, se precisar você assiste de novo, você revisa, se você gostou do tema, pesquisa sobre ele, vai se aprofundando, que o conhecimento, como eu sempre digo, ele é uma fonte inesgotável. Então, se cuida da sua família. Um grande abraço a todos os alunos, professores, pais e espero você na nossa próxima aula. Grande abraço.
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos conversar mais um pouco sobre o nosso sistema circulatório. E aí, estão prontos? Estão prontas para começarmos mais uma aula? Então, vamos nessa. Eu escutei daqui vocês dizendo que estavam prontos, que estavam prontas. Vamos nessa, vamos embora. Eu quero que vocês observem esta primeira imagem que está aparecendo aí para a gente. Eu coloquei aí o nome encanamento. O que é que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, sistema circulatório? Começa a pensar aí na sua casa, nos ambientes, quando você vai na cozinha, na pia, você abre a torneira, e aí quando tem água sai ali a torneira, sai água. Em outros espaços da nossa casa, no banheiro, a gente não consegue visualizar muitas vezes, mas ali dentro das paredes há um encanamento por onde esse líquido, por onde essa água passa. Ou não é? E existem outros tipos de encanamentos também. No caso, em algumas residências, existe o conduíte, que é um cano específico para passar fios por dentro dele. Pois é, os fios passam e nesses fios são onde circulam ali a eletricidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso corpo também há um sistema circulatório. Se é circulatório, vai circular algo. E é o que é que circula dentro do nosso corpo? O que é que isso tudo tem a ver? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Entender como funciona essa estrutura e como a gente pode manter essa estrutura funcionando de maneira satisfatória. A gente vai ver isso no finalzinho da aula. Mas lembra, da mesma forma que na nossa casa nós temos os encanamentos que servem para circular ali a água que a gente utiliza no nosso dia a dia, no nosso corpo também. Então nós temos um corpo que não para um minuto sequer. Sabia disso? Mesmo que você esteja aqui paradinho no seu lugar, mesmo que você esteja dormindo, o seu corpo ele está em movimento, não para. E esses movimentos que são os movimentos involuntários, a gente não consegue comandar. Existe um órgão, e eu vou falar sobre ele, que ele está o tempo inteiro se movimentando, movimentando. Pois é, mesmo você que está aí me assistindo, está paradinho, está olhando para mim, prestando atenção nessa aula, mas ali os órgãos internos, eles estão se movimentando. Então, o nosso corpo, ele não para. E o coração é um órgão que vai estar em movimento. Ele é a bomba, ele vai ser responsável por fazer com que esse nosso sistema circulatório esteja funcionando. Então, se você conseguir, você pode parar um pouco e você vai perceber que este coração, ele está aí, batendo, pulsando. E esse sistema
cardiovascular vai estar aí, ó, transportando o quê? Sangue, oxigênio e os nutrientes. É exatamente isso. Lembra que eu falei do encanamento lá na nossa casa? E a gente, quando abre a torneira, sai ali a água? No nosso sistema cardiovascular, no nosso sistema circulatório, vai estar circulando, ele é responsável por fazer com que circule no nosso corpo, em todas as partes do nosso corpo, esses elementos principais, o sangue, o oxigênio e os nutrientes. Como assim, professor? Circular no nosso corpo, movimentando o nosso corpo? Pois é. Nesse momento que nós estamos aqui, em todo o nosso corpo está circulando o sangue. E esse sangue vai ser transportado a partir do momento em que nós temos aí um coração bombeando esse sangue, mas esse sangue ele vai ser transportado por caminhos. E que caminhos são esses? São os vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos são diferentes um do outro, principalmente pela espessura. Nós temos os capilares, nós temos as artérias e as veias. Então, esses elementos que vocês estão vendo aí na tela compõem o nosso sistema cardiovascular. Tudo isso precisa estar funcionando de maneira conjunta para que a coisa para que a gente esteja bem, para que a gente esteja com o sistema cardiovascular em ótimo funcionamento. Então, são esses elementos que compõem esse sistema: sangue, coração e os vasos sanguíneos. Uma peça, vamos dizer assim, importantíssima nesse sistema é o órgão que a gente conhece, que é o coração. E a gente pode dividir ele em grandes grupos que vocês estão vendo aí. Eu tenho o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, a gente consegue dividir o nosso coração nesses grupos. Cada parte vai ser responsável por uma coisa. E aí nós vamos perceber isso agora. Bom, o nosso coração ele vai ser responsável por essa circulação do sangue no nosso corpo. E como é que acontece essa circulação? De duas maneiras aí, a gente pode dividir elas. Na pequena circulação, e se eu tenho uma pequena circulação, obviamente você deve pensar que existe uma grande circulação, né? Se tem a pequena, e eu estou falando para vocês que existe, então deve ter a grande. Perceberam? Pequena circulação, por que esse nome? Óbvio, porque é o sangue que vai sair dos pulmões e depois dos pulmões para o coração. E aí também conhecida como circulação pulmonar. O espaço, né? Circulação, pequena circulação, o espaço que o sangue vai percorrer é menor, comparado à grande circulação, que é o sangue que vai do coração para todas as partes do corpo, a circulação sistêmica, a grande circulação. Então, claro que a gente não consegue perceber isso, mas isso está acontecendo aí no seu corpo, nesse exato momento. O seu coração está pulsando e aí você vai saber, né? Agora a gente já sabe aqui que no nosso corpo esse sangue ele está circulando por conta justamente do nosso sistema circulatório. Esse sistema circulatório, funcionando de maneira adequada, de maneira satisfatória, garante com que o sangue esteja presente em todas as partes do nosso corpo. Então, não é por menos que quando a gente se fere, se você levar um cortezinho no dedo, na mão, quando você cai, arranha o joelho, o cotovelo, o que é que aparece quando a gente corta? Quando a gente corta a mão, quando acontece algum acidente com a gente? Vai aparecer ele, o sangue. Nós temos na nossa pele, aqui na parte mais externa, os vasos capilares. São vasos, são microvasos e que o sangue está presente lá também. Então, mesmo que você tenha um arranhão bem superficial,
o sangue ele vai lá, o sangue ele está aparecendo. Isso prova que ele está presente em todo o nosso corpo e ele está circulando. Então, quando isso acontece, nós temos esse tecido líquido que está aqui presente e que ele é constituído por alguns elementos. Quais são os elementos que constituem o sangue? Nós temos os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasmas. Esses elementos compõem o sangue, porque faz parte do nosso sistema circulatório. Além disso, tem uma coisa importante para a gente saber. O nosso coração ele está se movimentando, como já vimos isso no início da aula. Já falei para vocês que o coração ele está ali. E esse coração ele traz o batimento, né? Os batimentos cardíacos, que podem alterar de acordo com até a atividade física que você desenvolve. Esse movimento do coração é chamado de sístole e diástole. Ele, por ser um músculo, ele pode contrair e relaxar. Exatamente. Pois é. Quando ele contrai, ele está em sístole, relaxou, diástole. Então, ele vai estar sempre com essa movimentação. E aí, como eu disse, o batimento ele pode estar num determinado tempo, mais lento ou mais rápido, dependendo da atividade física que você desenvolve. Sabia? Pois é, se você começar a correr, o seu batimento cardíaco vai ficar mais acelerado, porque partes do seu corpo vai precisar de mais sangue, o sangue vai começar a movimentar-se no seu corpo de maneira mais rápida, e isso vai fazer com que o coração ele também se movimente de uma maneira mais rápida. E esse movimento de contrair e relaxar é chamado de sístole e diástole, os movimentos aí do nosso coração. Você consegue sentir? Consegue colocar a mão do lado esquerdo do peito e sentir o movimento do seu peito, do coração batendo? Pois é. E do lado esquerdo nós temos o sangue arterial, rico em oxigênio para o corpo. Do lado direito nós temos o sangue venoso, rico em gás carbônico para os pulmões. E existe essa troca de gases dentro do nosso sistema. E aí, claro, essa troca que vai ser lá no sistema respiratório, que vocês vão ver também. Mas esse gás, oxigênio e gás carbônico, ele vai circular no nosso corpo através de quem? Do sangue, através do sistema circulatório. Então, nós temos o gás carbônico, oxigênio, nutrientes, o sangue vai estar fazendo com que isso circule no nosso corpo. E lembra que eu falei que existem os vasos capilares e que eles são diferentes e que cada um vai ter aí a sua função? Pois é, nós temos as veias que são responsáveis para fazer esse transporte do sangue do órgãos e tecidos até o coração, são as veias. Além delas, nós temos as artérias, que são responsáveis por fazer esse transporte do coração até os órgãos e tecidos. E nós temos os vasos capilares, que eu falei, ó. E aí eles vão fazer, são responsáveis por fazer com que o sangue ele circule nos tecidos e também são responsáveis pelas trocas gasosas, vasos capilares. Então percebam que nós temos no nosso corpo uma estrutura complexa, né? O sistema circulatório. E para que essa estrutura funcione, nós temos aí, claro, essas funções, que estamos vendo aí na tela, essas funções precisam estar funcionando de maneira satisfatória. Então, quais são essas funções? Manter o sangue em circulação, fluindo do coração para as artérias e das veias para o coração, distribuir o mecanismo de defesa do corpo contra as doenças, conduzir o gás carbônico, oxigênio e resíduos das células para o corpo. Essas funções do nosso sistema circulatório. Aí tem uma coisa importante.
eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim, fulano está com a pressão alta, fulano está com a pressão baixa. Que pressão é essa? Essa pressão, percebam que eu tenho um coração, eu tenho um sistema circulatório acontecendo, o sangue está circulando, e eu disse a vocês que o coração ele pode bater mais rápido, bater mais lento, e isso faz com que exista dentro dos vasos a pressão sanguínea. E essa pressão, ela vai ser aferida, a gente costuma dizer, vai medir a pressão, a gente vai aferir a pressão por algum tipo de aparelho. E aí nós temos uma coisa importante antes disso, que é o seguinte, o mmHg, que significa milímetros de mercúrio, é a unidade de medida convencional para aferir a pressão. Então a gente tem uma unidade de medida específica para aferirmos a nossa pressão. Isso é importante? Sim, é importante porque a pressão, nossa pressão sanguínea, ela é responsável, a gente consegue perceber se o nosso sistema circulatório está funcionando normal a partir da pressão sanguínea. Ela nem pode estar muito alta, também não pode estar muito baixa. Então, fulaninho está com a pressão normal. Significa dizer que está tudo fluindo de maneira correta, satisfatória. Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias. Essa pressão arterial, ela pode estar alta ou ela pode estar baixa. Lembra de uma mangueira de jardim. Se você pegar uma mangueira e colocar ela assim, apontar para as plantas, né, com a ponta dela livre, a água vai sair normal. Se você começa a colocar o dedo na ponta da mangueira, isso vai fazer com que a pressão ali dentro daquela mangueira aumente. É mais ou menos assim que funciona no nosso sistema circulatório também. A gente precisa desenvolver algumas atividades, eu vou falar sobre isso mais na frente, para fazer com que esse sistema circulatório não tenha coisas que obstruam e façam com que a pressão ela aumente. Uma pessoa jovem com boa saúde, a pressão nas artérias durante a sístole ventricular, a pressão da sístole ou máxima, oscila em torno de 120 a 130. Durante a diástole, a pressão diminui, ficando em torno de 70 mmHg, milímetros de mercúrio. E é chamada pressão diastólica, ou pressão mínima. Então, essa é o padrão que é considerado o normal. Mas, para que isso aconteça de maneira normal, de maneira satisfatória, o que é que a gente pode fazer para que a nossa pressão sanguínea permaneça ok? Nós temos que ter uma dieta equilibrada, comer bem, comer de maneira, fazer com que nós tenhamos saúde, comer alimentos saudáveis, então evitar muitas frituras, doces e etc. E também a gente precisa ter uma rotina de atividade física. Então, duas coisas fundamentais para o nosso corpo como um todo, não só o sistema circulatório, para a nossa saúde no geral. É importante que a gente se alimente bem e que tenhamos uma prática regular de exercícios, praticar atividades físicas. Isso é muito importante para fazer com que a nossa saúde como um todo esteja sempre ok. E claro, estamos falando do sistema circulatório, ele vai ser beneficiado com isso também. Vamos revisar. Vamos rever o que aprendemos hoje. E aí eu quero que vocês respondam. Quais os componentes do sistema circulatório? E aí? O nosso sistema circulatório é composto por quê? Lembra? Isso mesmo, exatamente. O nosso sistema circulatório, ele é composto por coração, sangue, vasos sanguíneos. Esses vasos são os capilares, as artérias e as veias. Beleza, esses são os elementos que compõem o nosso sistema circulatório. Quais os movimentos do coração? Pois é,
os movimentos. O coração, ele apresenta 2 movimentos. Aquele movimento em que ele está relaxado e o movimento que ele se contrai, que é o movimento de sístole e diástole. É exatamente isso mesmo. Esses são os movimentos responsáveis pelo movimento. Esses são os movimentos responsáveis pela circulação do sangue no nosso sistema circulatório, no nosso sistema cardiovascular. Aí tem uma coisa. Bom, nós sabemos que para que esse sistema circulatório esteja funcionando bem, a gente precisa se alimentar de maneira correta e precisamos desenvolver atividades físicas, todos os dias, se possível, ou com uma frequência boa, algumas vezes por semana. Isso vai fazer com que a nossa saúde ela esteja sempre ok. Mas acontece de, claro, algumas pessoas terem essas alterações na pressão sanguínea. Pessoas que têm esses problemas dentro desse sistema cardiovascular. E aí a gente tem alguns aparelhos que facilitam, alguns aparelhos que identificam se essa pressão sanguínea ela está certa, ela está ok, ela está normal ou não. Se a pressão sanguínea está muito baixa ou se a pressão sanguínea está muito alta. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, se alguém já aferiu a pressão de vocês. Mas se não aferiu a pressão de vocês ainda, mas provavelmente algum adulto aí na sua casa já teve a pressão, já mediu, já aferiu a pressão. E aí eu pergunto, mas vocês já pararam e pensaram, qual o nome do aparelho que faz esse trabalho de aferir a nossa pressão sanguínea? Porque é importante a gente saber se ela está alta, se ela está baixa, porque aí, estando com alterações, a gente precisa procurar uma ajuda para corrigir isso. E aí, já parou para se perguntar qual o nome desse aparelho? É um nome grande, é um nome até difícil de pronunciar. E aí? Não? Será que alguém aí por perto sabe, conhece esse aparelho? Olha para cá. E agora? Agora sim. Qual o nome deste aparelho aí? O desafio para vocês agora. Leiam esse nome aí bem rápido. E aí? Consegue? Ó, tem gente que está tentando, tem gente que está conseguindo. Lê bem rápido esse nome aí, ó. Esfigmomanômetro. Vou nem repetir para não errar, para não ficar feio, mas é isso. Este é um aparelho que nós usamos para aferir a pressão sanguínea, para saber se está tudo normal, se está tudo ok. Existem outros aparelhos que fazem esse mesmo trabalho. Existe sim, sabia não? Oxe, existem outros. Tem uns que são eletrônicos, a coisa ela se modernizou. E aí você vai fazer o seguinte, agora vai ficar com vocês. Eu já disse aqui, ó, o meu que é mais difícil. Procura saber, identificar com as pessoas, faz uma pesquisa, quais são os aparelhos que as pessoas utilizam para aferir a pressão sanguínea. E por que é importante a gente fazer isso? E o que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para fazer com que a nossa pressão arterial sanguínea esteja sempre ok, com que o nosso sistema circulatório esteja funcionando, ó, sempre de maneira satisfatória, de maneira positiva, 100%. Bom, agora vocês já conhecem o nosso sistema circulatório. Aproveitem cada minuto, cada aula, cada momento que vocês estão aqui junto com a gente, aprendendo. A gente está aprendendo junto. Estamos aprendendo também aqui a dar aulas de uma maneira diferente para vocês. E vocês aprendendo daí, a gente vai todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, conhecido mais um pouquinho. E não esquece, continua estudando, aprendendo cada vez mais. Um grande abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Umas anotações. Eu conto com a sua presença e vem comigo. Vamos embora. Hoje a gente vai trabalhar sobre adição de frações. Nas últimas aulas, a gente já falou um pouco sobre isso. Falamos sobre frações. Hoje a gente vai mudar de nível. A gente vai ir além das nossas frações. Vamos trabalhar operações com frações e hoje será adição. Beleza? Antes de a gente ir para a operação, a gente vai entender um pouco sobre o que é fração. Beleza? Vamos embora, 5º ano. Nós vamos aprender o que são frações, como as frações são formadas, adição de frações, problemas com situações diversas, a gente vai revisar o conteúdo e, por último, nós vamos ter aquele velho desafio que você de casa já conhece. A fração, a gente entende que é a divisão de um todo. Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Você que está em casa, sabe daquela pizza do final de semana que você compra para dividir com seus familiares? Tenho certeza que sim. Fração não é nada mais, nada menos do que a divisão dessa pizza. Divisão em partes iguais. Eu vou ter o meu inteiro e vou dividir em partes. Nesta imagem, nós temos aqui o nosso inteiro que foi dividido em 3 partes. Eu tenho o meu inteiro que foi dividido em 3, onde cada parte dessa representa uma fração, representa um pedaço da pizza que eu acabei de falar para você que está em casa. Cada fração dessa representa uma parte das 3 que eu dividi, 1/3. Numerador é a parte de cima, é o número escrito na parte superior e indica quantas partes foram consideradas do todo, quantas partes da pizza eu comi. No caso anterior, se eu fosse comer um pedaço daquele, seria um pedaço das 3 que eu tinha dividido. Beleza? E o denominador é o número escrito na parte inferior e indica o número de partes que dividimos o inteiro. É a quantidade total de pedaços. São as partes que eu dividi o meu inteiro. Percebe, 5º ano? Numerador é a parte que foram consideradas do todo. A parte da pizza que eu comi.
E o meu denominador é a quantidade total, é a quantidade de pedaços que eu dividi a minha pizza. Conseguiu compreender? Vamos além. Aqui eu tenho um exemplo de fração. A gente vai descobrir quanto vale essa parte destacada. Você que está em casa me ajuda. Eu trouxe um material para me ajudar também. Mas eu quero que você aí de casa faça isso. Na sua casa, você pode pegar o caderno e o lápis que você tem e fazer um círculo. Eu quero aqui a parte destacada. Nesse caso, a parte que está pintada de verde. Beleza? Você consegue fazer isso? Eu vou fazer daqui. Vamos lá? Eu tenho o meu círculo, né, a minha imagem, dividida em 4 partes. 4 partes eu tenho esse meu inteiro dividido em 4 pedaços. Aqui eu tenho a demonstração da imagem que você está vendo aí. Quantos pedaços eu tenho? 4. Mas eu só vou destacar 3. Você que está em casa consegue fazer isso, hein? Vamos lá. Eu usei uma parte, usei 2 e usei 3. Eu consigo fazer exatamente o que está na imagem. Das 4, eu pintei 3. Lembra que o numerador é a parte que eu considero do todo, é a parte que eu usei, é a parte que eu destaquei. Então, quantas partes eu tenho aí, quinto ano? Eu tenho 1, 2, 3. Então, a nossa fração será representada por 3/4. Professora, 3/4? Sim. 3 é o meu numerador, que é a parte destacada, e 4 que é o meu total. A nossa fração aí é 3/4. Vamos seguindo? Conto com você aí, conto com a sua participação. Faz outro círculo e vamos para a próxima imagem. Eita! Eu tenho outra imagem aqui. Faz você aí de casa outro círculo como esse. Dessa vez, a gente vai dividir em 6 partes. Não esquece, são 6 partes iguais. A ideia de fração é você dividir em partes iguais. Vamos lá? Já dividiu aí na sua casa? Vamos embora. Neste caso, eu destaquei 1, 2, 3, 4, 5. Eu destaquei 5, mas no total eu tenho 6 partes. Como é que vai ficar a representação dessa fração? Vamos descobrir? Pega aí o papel, pega o lápis e faz. Vamos pintar quantas? 5, né? Vamos lá. Tô com vocês, tô com vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Pintei 5 partes das 6 que eu tenho. Você já conseguiu? Sim? Então me diz, que fração representa essa imagem? Das 6, eu destaquei 5. Que fração é essa? O meu numerador vai ser qual? 5. E eu dividi no total, quanto foi? 6. Então, a minha fração será 5/6. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Essa daqui está maior. Eu vou ser legal. Vou deixar você responder aí de casa e, na última, a gente vai fazer novamente isso que fizemos aqui. Eu conto com a sua participação. Vamos lá. Eu tenho a minha figura destacada. Ela tem 9 pedaços. 9 pedaços divididos. E eu destaquei
1, 2, 3, 4, 5. Você, olhando para essa imagem, consegue me dizer que fração é essa? Oi? Isso mesmo, 5 nonos. Vamos fazer mais um treino? Essa, eu quis que você utilizasse a mente, fizesse por intuição. Mas na última, a gente vai fazer novamente no papel. Ó, eu tenho a minha figura aqui. Faz outro círculo, você que está em casa. Já fez? Fez aquele círculo bonito. Vai dividir em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5. Você dividiu o círculo em 5 partes. Mas destacou quantas? Uma apenas. Vamos fazer? Faz você aí de casa. Eu só vou destacar uma. E aí? Você conseguiu? Agora me diz, que fração é essa? Das 5 partes que você dividiu, você só destacou uma. Então, a gente pode dizer que essa imagem, ela equivale a 1/5. Muito bem. A gente já aprendeu como funciona esse processo de fração. Como a gente consegue construir, né? Como a gente consegue formar uma fração. Agora, a gente vai entender um pouco de como a gente lê. É muito importante, nesse processo de fração, a gente entender como ler. Por quê? Em alguns momentos, essa fração ela pode estar em numerais, na forma numérica. Mas eu também posso utilizar a minha fração, eu posso nomear a minha fração, que está bem aqui do lado, como vocês podem perceber na imagem. Vamos lá. Eu quero que você leia comigo aí de casa. Você lê comigo? Eu vou escutar, hein? Eu conto com a sua participação. Eu tenho aqui a primeira fração. Ela é 1/2 ou metade. Quando eu falo de, vamos dizer assim, 1/2, 1/2 não, porque o 5º ano já entendeu que a fração, ela é lida como 1/2 ou metade. Você já entendeu isso aí, né? Se liga, 5º ano. A fração, ela precisa ser lida corretamente. Imagina se eu chegasse 1/2. Isso existe? O 5º ano sabe que não. Ele sabe que essa fração, ela está relacionada com 1/2 ou metade. A segunda, 2/3. 2/3. E a próxima, 3/4. A última, 4/5. Isso é uma questão de treinamento. Aproveita, quando terminar a aula, pesquisa. Se tiver dúvida, procura o teu professor. É muito importante que vocês entendam essa questão de leitura de frações para que consigam resolver os próximos problemas. Beleza? Vamos seguir. A gente pode utilizar a fração em várias situações do cotidiano. Aqui, por exemplo, eu tenho uma receita culinária. Você já viu a sua mãe, a sua avó, a sua tia, o seu pai, seu tio, fazendo alguma receita culinária? Tenho certeza que sim. Em algum momento, isso já aconteceu na sua vida. A receita culinária é onde as frações elas são utilizadas frequentemente. Por exemplo, eu tenho aqui, olha os ingredientes. Um abacate, médio e bem maduro, meia lata de leite condensado ou metade de uma lata de leite condensado. Isso é uma fração. É muito importante para uma receita culinária dar certo, é você respeitar as quantidades. Nesse caso, a fração ela é muito utilizada. Aqui a gente tem
a fração, que é metade da lata de leite condensado, e aqui a gente repete, ó, suco de meio limão. Suco da metade de um limão. Será que se eu botar o limão todo não vai ficar muito azedo? Provavelmente sim. Se na receita tem meio limão, então é a medida certa. Nem sempre numa receita a gente vai utilizar números inteiros. Às vezes precisaremos utilizar partes dos ingredientes, partes de um inteiro. Desse jeito a receita vai dar certo. Outra situação é indicador de combustível. Isso é muito utilizado. No painel de um carro existem as quantidades de combustível, como você pode ver aí na imagem. Quando ele tem aqui 1/1, ele está querendo dizer que é o meu inteiro, ou seja, o meu tanque está cheio. Na medida que esse combustível vai sendo consumido, ele vai descendo o ponteiro. Aí aqui eu já tenho 3/4. Se eu consumir mais, eu já vou ter 1/2. Quando eu digo 1/2, eu estou dizendo que eu estou na metade do tanque. Quando eu vou descendo, esse ponteiro eu vou consumindo aí 1/4. Então, eu só tenho uma parte das 4 que dividem o meu tanque. Então, quer dizer que o combustível está acabando. É uma situação que a fração ela é utilizada também. Agora, a gente vai para o nosso ponto, para o nosso tema do dia. A gente vai trabalhar adição de frações. Quando você pensa em adição de frações, você pensa em quê? Em soma? Em adicionar coisas? Com certeza. Quando a gente fala de adição, a gente está falando de coisas que serão adicionadas. Beleza? Vamos seguir. Quando as frações adicionadas tiverem denominador igual, o resultado será composto da seguinte forma: adicionar os numeradores das frações e repetir o numerador. Professora, eu não entendi nada. Para a gente conseguir fazer uma adição de fração, a operação adição, a gente precisa respeitar algumas regras. Precisamos respeitar alguns caminhos para conseguir encontrar o resultado. E esses caminhos são: adicionar os numeradores das frações. A gente vai adicionar aqui, ó. Eu tenho 1/5 mais 2/5. Se liga nessa dica. Numa adição que tem o mesmo denominador, eu não vou mexer nele. Eu vou repetir na próxima fase da minha adição. Beleza? Ó, eu vou deixar o denominador paradinho, sem mexer em nada. Vamos lá. O que eu vou fazer é adicionar um no outro, um numerador no outro. Ó, eu deixei o meu denominador paradinho e só somei o meu numerador. 1 com mais 2, 3. Perfeito. O resultado da minha adição de fração é, 3/5. 1/5 mais 2/5 é igual a 3/5. Preste atenção, você que está em casa. Se for preciso, faz as anotações. É muito importante que matemática é treinamento, é prática. Você que está em casa, vem comigo e vamos continuar a nossa aula. Agora a gente vai responder junto. Eu já expliquei muitas coisas para vocês. A gente já aprendeu como é que se forma uma fração. A gente já aprendeu também os nomes das frações, né? Tem muitas representações de fração. Então, pesquisa em casa, procura o material, pergunta a teu professor que você vai encontrar várias formas, várias leituras de fração. Beleza? Agora a gente vai responder junto. Eu acho que você que está em casa já entendeu e vai responder junto comigo. Vamos lá. Renato, ele percorreu de skate, vê mesmo,
2/6 de uma estrada, no sábado pela manhã. À tarde, mais, olha, à tarde ele percorreu mais 3/6. Que fração da estrada Renato percorreu no mesmo dia? Se eu disse que ele percorreu mais, então a gente vai adicionar a fração que a gente já tinha encontrado primeiro. E aqui eu já tenho tudo montadinho, tudo organizado. Ele percorreu 2/6 e vai adicionar, ó, ao tempo, né? Que ele percorreu, a estrada que ele percorreu, 3/6. Denominador igual, eu vou repetir. E só vou somar os numeradores. 2 mais 3, 5. Qual é a minha fração, quinto ano? Exatamente. 5/6 é a fração que representa o que Renato percorreu no mesmo dia. Durante o dia inteiro, ele percorreu 5/6 da estrada. Beleza? Vamos seguir. Luana comeu 2/7 de uma torta de morango. Eita, que delícia! No mesmo dia, ela comeu mais 1/7. Quinto ano, ela comeu mais 1/7. Se ela comeu mais, então eu vou adicionar a quantidade que a gente já tinha falado. Então, ela comeu 2/7 mais 1/7 depois. Denominador igual, eu faço o quê? Diz aí você de casa. Repete o denominador, soma o numerador. 2 mais 1, 3. Eu tenho 3/7. Vamos lá. Pedro leu 3/5 de um livro em um dia. No dia seguinte, leu 1/5 do livro. Qual fração do livro ele leu nos 2 dias? Ele leu primeiro 3/5. No outro dia, ele leu mais 1/5. Ele leu mais. Se ele leu mais, eu vou utilizar a minha adição de fração. E você já está em casa com a resposta. 3/5 mais 1/5. O que é que eu faço com o denominador? Repito, deixa ele quieto. Eu só faço a adição, eu só somo os numeradores. 3 mais 1 sobre 5. Por que o 5? Porque os denominadores são iguais. Se eles são iguais, ele fica paradinho. Deixa ele aí. 3 mais 1, 4. Então, qual será a minha fração? Ele leu 4/5 do livro. Essa é a fração que representa o que ele leu durante esses 2 dias. Beleza? O negócio está ficando bom. Olha aquela pizza do começo da aula. Uma pizza foi dividida em 8 pedaços iguais. Carol comeu 2/8. Ana comeu 3/8 e Luiz comeu 1/8. Qual fração representa a quantidade de pedaços que elas comeram juntas? Carol, 2/8. Ana, 3/8. Luísa, 1/8. Meu Deus, professora, eu tenho 3 termos aí. Como é que eu vou fazer essa adição de fração? Não esquenta. O denominador é o mesmo? Repete ele, não se aperreia. Repetir o denominador, vou somar os numeradores. 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Então, dessa pizza maravilhosa que vocês estão vendo aí, as 3 consumiram 6/8. Elas consumiram 6 pedaços das 8 partes que foi dividida essa pizza. Ó, quando eu falo de fração, eu estou dizendo aqui que
elas consumiram 6 das 8 partes que a pizza ela foi dividida. Presta atenção nessa leitura. Eita, vamos para mais uma. Hoje o negócio tá bom. Só coisa gostosa. Vamos continuar. Maria dividiu uma barra de chocolate em 4 pedaços. Comeu 1/4, depois ela comeu 2/4 da barra. No total, ela comeu metade da barra de chocolate. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Escreve aí no caderno. Verdadeiro ou falso? Vamos descobrir. Ela comeu 1/4 primeiro e depois comeu 2/4. Por aí a gente já tem uma prévia do que vai acontecer. Você já sabe? Já sabe que resposta é essa? O que é que eu vou fazer quando o meu denominador for igual? Deixar ele no lugar. Então, vamos fazer o que a regra está dizendo. Eu deixei o denominador e só vou somar os numeradores. 1 mais 2 é 3. Então, a minha resposta é: ela consumiu, na verdade, 3/4. Mas ele disse aqui que o total era metade. 3/4 é a metade da minha barra de chocolate? Não, não. Então, isso é falso. Na verdade, ela consumiu 3/4. Esquece essa metade aí. Eu tenho mais um. Marcos gastou 3/5 do seu salário para pagar algumas contas em um dia. No outro dia, ele gastou 1/5 para pagar as contas que faltaram. No total, ele gastou 1/3 do salário. Isso é verdade? Se eu adicionar, se eu fizer a adição dessas duas frações, eu vou encontrar 1/3. O que é que você acha a partir do que a gente fez durante a aula toda? Você acha que isso é verdadeiro ou você acha que isso é falso? Vamos descobrir. Ó, a gente já entendeu que se eu tenho o mesmo denominador, eu vou repeti-lo. Se eu vou repeti-lo, esse 1/3 aqui já não deu certo. Eu vou fazer a operação com vocês e a gente vai descobrir se isso é verdadeiro ou falso. Mas você que assistiu atentamente a aula já sabe da resposta. Eu vou ter o meu denominador repetido e vou somar o meu numerador. 3 mais 1, 4. Então, a minha fração é 4/5. Ele gastou 1/3 do salário? Não, quinto ano. Ele gastou 4/5. Beleza? Então, diz aí de casa, isso é verdadeiro ou falso? Falso. Vamos embora. Espero que vocês tenham entendido. Agora, a gente vai fazer uma retomada do que a gente estudou hoje. A gente entendeu que fração é a representação das partes de um todo. Ou seja, a fração ela é representada por partes que eu divido de um todo. Daquela pizza que eu corto em pedaços iguais para ninguém brigar. A gente aprendeu também que é importante saber o nome das frações. Você que está em casa, não deixa de pesquisar, não deixa de perguntar a teu professor. Existem várias representações de frações. Então, é importante que você saiba como você lê as frações. Num problema matemático, eu posso utilizar essas frações na parte numérica, né, que é quando a gente coloca os números, como a gente aprendeu hoje, mas isso pode estar no texto e pode estar por extenso. Então, é muito importante que você entenda isso.
A gente aprendeu que o numerador é o número escrito na parte superior e indica quantas partes foram consideradas do todo. O denominador é o número escrito na parte inferior e indica o número de partes em que dividimos o inteiro. Na parte de cima é o que eu vou utilizar, é a parte que eu vou considerar, é a minha parte destacada, é o que eu pintei aqui, é o meu numerador. O meu denominador é o todo, é a quantidade total de partes que eu dividi o meu inteiro. Numa adição de frações com denominador igual, é preciso adicionar os numeradores e repetir o denominador. Isso a gente praticou demais. Gente, numerador eu somo e repito o meu denominador se eles forem iguais. Beleza? Agora é com você. Se durante uma viagem você percorreu 2/5 do caminho pela manhã e 1/5 à tarde, que fração do caminho terá percorrido no final do dia? 4/5, 1/5 ou 3/5? Vou dar uma dica. O denominador, ele é igual. Eu vou repetir o meu denominador. E o que é que eu vou fazer aí? A gente trabalhou sobre o que hoje? A gente tirou ou a gente adicionou? No caminho pela manhã, 2/5, 1/5 à tarde. Ele percorreu mais ou menos desse caminho? Você que está em casa, fica atento. Denominador igual, deixa ele quietinho. Isso daqui é uma adição de fração. Você que está em casa, já conseguiu responder? Já consegue me dar essa resposta? Na próxima aula, a gente vai continuar com esse assunto e eu espero que você tenha gostado, tenha anotado, vai anotando as dúvidas, pergunta ao seu professor, treina em casa. Você vai conseguir tranquilamente fazer isso. Essa questão de adição de fração é muito importante para que você consiga realizar várias operações. Então, eu conto com você na próxima aula e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau!